Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. O tema da mensagem é combatendo as crenças que nos impedem de avançar. Combatendo as crenças que nos impedem de avançar. Essa palavra nasceu no meu coração quando a Vanessa comentava aqui. Um dos motivos foi esse, a respeito do que Deus fez por ela esses dias. Mas as crenças dela quase que atrapalhou Deus de agir na vida dela. Porque ela começou a dizer, a fulana tem 8 anos, a outra tem... São crenças. Que nem sempre crença é fé. Eu vou falar para você aqui, vou provar ao longo dessa jornada, que fé vem da palavra. Da verdade da palavra. Só que nós produzimos muitas coisas na nossa cabeça que nos paralisam. Impedem de dar um novo passo, de avançar, de viver o novo. Porque as pessoas têm medo do novo. E quem tem medo do novo, não avança. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, chegar diante de um desafio com a mentalidade que nós lemos aqui outro dia, que eles falaram que a terra devorava os moradores. Nós não podemos encarar. Como que eles sabiam disso? Porque Deus vai falar para você, vai, como ele falou para Gideão. Ele falou o que para Gideão? Falei semana passada aqui. Ele falou para Gideão, vai. Gideão tinha que fazer o quê? Ir. Só que Deus, na maior paciência, ele questionou, falou um negócio, e Deus ali. Mas ele poderia ter perdido a oportunidade de vencer. Por isso, simplesmente, que não ouviu a voz de Deus falando para ele, vai. E às vezes, o que acontece na vida da igreja, das pessoas que caminham com Deus, é isso. Deus está falando, vai, vai, vai. É a hora. E as pessoas perdem a oportunidade. Porque a oportunidade é igual ave. Ela passa, ela sai voando. E segundo a história, a oportunidade tem asa, mas não tem cauda para segurar. Passou, já era. E às vezes a gente trava a nossa vida por causa de crença errada, que nos paralisam. Então, combatendo as crenças que nos impedem de avançar. 1 Samuel capítulo 22, 1 Samuel capítulo 22, verso 1. E 2, diz assim, amém. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Se achavam em aperto. E todo homem endividado, só coisinha boa. E todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Você viu as coisinhas que chegou perto de Davi? Volta aí, garoto. Volta para mim. O verso. Estava aí? Olha lá. Estava em dificuldade, olha lá. Endividados e descontentes. Ele se tornou líder deles. Aqui essa versão fala endividado e descontente. Estavam em dificuldade. Pula para o capítulo 23 agora. Amém? Amém ou não amém? Capítulo 23, verso 1 agora. Capítulo 23, verso 1. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi o Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. O que Deus falou? Vai.
que você vai livrar. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande mortifício entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. O que eles falaram? A gente está com medo aqui ainda mais em Keila. Agora você consegue identificar por que eles estavam endividados? Por que eles estavam em aperto? Por que eles estavam amargurados? Por causa de mentalidade, por causa de crença. Qual era a crença deles? Nós não temos capacidade de encarar. Se a gente está aqui, então como que alguém vai avançar dessa forma? Só que o texto diz que Davi se fez líder dele. Davi tu conhece, né, querido? Davi é um cara que tinha um relacionamento com Deus fantástico. Tinha um impulso, e Deus já tinha falado para ele. Porque, querido, tem gente que tem tanta crença errada que nem o homem de Deus falando para ele que Deus falou, ele acredita. Porque Deus tinha falado para Davi: vai que você vai livrar. Qual foi o discurso de Davi para eles? Deus falou para mim que a gente vai livrar. Eles não foram. Davi teve que orar a Deus e de novo para convencer. Porque, querido, negócio de crença para arrancar é complicado, querido. Então, meu irmão, quero falar contigo que, pastor, como é que eu venço isso? Orando a Deus e combatendo as suas crenças erradas. Crenças que te paralisam. Talvez até hoje você está paralisado por causa de mentalidade que são produzidas na tua cabeça e você às vezes não aceita que foi o inimigo que fez isso com você. Então cuidado com as crenças que podem te impedir de avançar. Porque crenças são fundamentadas pela mentalidade. Você vai absorvendo certas coisas que tu vai produzindo essa crença. E vou te falar, hein? Eu estou lendo um livro que fala sobre influenciar pessoas. E esse livro diz que não tente convencer ninguém de que ela está errado, que a pessoa não aceita. Você quer fazer amigos? Não tente convencer ninguém que ele está errado. Você já viu isso? Tenta convencer uma pessoa que ela está errada. Irmão, esse negócio de crença, então, às vezes eu estou pregando aqui, eu vejo só os biquinhos assim, ó. Eu presto atenção. Estou eu pregando aqui, eu vendo os biquinhos. Estou igual Jesus, lendo o pensamento, lendo o interior. Falando, não é bem assim. Tudo é fácil para o pastor. Já foi para a vala há muito tempo. Está igual Jesus falou para o paralítico: aí, levanta, toma a tua cama e anda. Aí o pessoal dentro, quem é ele? Quem é ele para perdoar pecados? Teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal, quem é ele para perdoar pecados? Jesus falou: vem cá, qual é mais fácil dizer que teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Eles ficaram mudos. E tem gente que é assim, sabe, querido? Porque construiu algo no seu interior e não se abre ao novo. Porque a pessoa está tão cauterizada naquilo que ela acreditou, que ela não se abre. Que não tem nada, a palavra não entra. Que ela está cauterizada, que é assim, é desse jeito. Tem gente na igreja que não é batizado com o Espírito Santo de maneira nenhuma, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem que entrar um vento. Se não entrar um vento, igual Atos capítulo 2 não serve. Tem que ser igual a Atos. A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus não é uniforme. As pessoas querem uniformizar Deus. E é a igreja que faz isso, irmão. Porque vida com Deus é experiência, testemunho particular, individual de cada um. Amém ou não amém? Precisa entender isso. Mas as pessoas ficam engessadas nas suas crenças. Aí tu olha para o lado, aí tem religião para tudo quanto é lado. Sabe o que é isso? O capeta deitando e enrolando na cabeça das pessoas. Com as suas crenças. Vem conversar com alguns crentes a respeito de algumas coisas para tu ver.
Não estou falando do pessoal do mundo não, irmão. Estou falando da igreja. Estou falando da igreja. Às vezes eu passo aí no auditório, aí eu fico escutando umas conversas aí. Eu falo, essa pessoa aprendeu isso aonde, hein, cara? Eu não sei, rapaz. Eu chego em casa e falo, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei, onde que essa pessoa aprendeu isso? Eu escuto cada coisa, meu irmão. Às vezes, se a pessoa pura e simplesmente viesse ao discipulado, viesse na reunião, uma palavra dessa que sai desse púlpito, vou chegar em casa, vou ouvir de novo a mensagem. Aí daqui a pouco tu começa a ver, as pessoas estão dentro da igreja, que tem uma mentalidade e a pessoa está com outra crença. Aqui tinha um aqui que eu tive que chamar a atenção dele. Aí começou a fazer voto aqui, de andar descalço, de barba. Falei, cara, tu está confundindo a igreja. Pô. Qual o dia que tu viu fazer voto de barba aqui? Fazer voto de andar descalço, cara, isso é religião, pô. Está confundindo a igreja, isso aqui é uma igreja da palavra. Não, é minha experiência com Deus. Mas aqui o pastor sou eu. Você está ouvindo ou não? Porque senão daqui a pouco isso aqui virou uma coxa de retalho, meu irmão. Que é isso que acontece. Eu todo mês tenho uma reunião, esse mês agora que passou que nós não tivemos. Uma reunião com a liderança para a gente alinhar pensamentos. Senão daqui a pouco está uma coxa de retalho. E qualquer um deles aqui que estão ministrando, que sai alguma coisa aqui que está fora do contexto da nossa jornada, eu chamo no quietinho, no sapatinho, vem cá, meu amor, faz assim não, está errado isso. A gente tem o mesmo pensamento, tem a mesma palavra, porque quem gosta de divisão é o capeta, amém, irmãos? Amém ou não amém? A gente precisa de ter esse entendimento, porque senão eu começo a construir a minha crença e daqui a pouco não tem mais uma verdade aqui dentro que vale para mim, porque eu estou construindo. Não, espera aí, o pastor falou isso, mas eu acho isso e aquilo. Não, mas lá na melodia falou aquilo. Quem é teu pastor, meu irmão? É a melodia? É o Shaddai? Vamos viver um evangelho simples, amém ou não amém? De verdade. Ah, mas eu gosto daquelas reuniões que taca fogo, que roda. Então, querido, aí, olha lá, tem ali, ó, do outro lado ali. Eu não posso querer construir essa crença num lugar que não existe ela. Você está me ouvindo aqui ou não? Uma pessoa virou para mim um dia e falou assim para mim, pastor, igreja tem que cantar o corinho da harpa. Eu falei, está escrito isso mesmo. Qual Bíblia que está escrito isso? Porque aquilo que eu falo que não tem respaldo bíblico é anti-bíblico. Amém? E todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso a gente precisa alinhar pensamento. Porque estavam do lado de Davi. Davi se fez líder dele. Mas olha a paciência de Davi. Voltou lá para falar com Deus. Mas sabe por quê? Porque eles estavam novo perto da vida de Davi. A grande questão com Deus não é o novo. É quem está antigo construindo crença errada. E paralisado aí 300 anos por causa de crença errada. Porque crença produz um posicionamento. E é fundamentada pela mentalidade. Crença, o dicionário bíblico diz que é convicção íntima. Uma convicção íntima. Muda alguma coisa quando a pessoa tem convicção, que ela diz, não, esse é o certo. Tem que mude. O Aurélio também diz que é a opinião que se adota. A opinião que se adota, não é o que é certo, mas é a opinião que a pessoa adotou. Uma outra coisa que o Aurélio diz, que é a ação de acreditar na possibilidade de alguma coisa. Ou aquilo que se considera verdadeiro. Tem gente que até discute contigo, né? Tu já viu? Tem gente que é assim. Tu fala, não, pá, essa rua aí não é ali não, essa rua é lá do outro lado. Não, é lá. Porque ela assumiu que aquilo é verdadeiro. Isso é crença. Ela assumiu que aquela é a verdade dela. E quando eu assumo que a minha verdade é aquela, não tem ninguém mais que me convença de uma outra verdade. E o que acontece com o ser humano é isso. Por isso que o diabo ele tem deitado e rolado na vida das pessoas. Porque esse tipo de crença é diferente da fé. Que a fé é produzida pela palavra de Deus. Fala comigo, a fé
vem por ouvir a palavra de Deus. Isso aí são crenças produzidas por nós. Tem gente que ainda diz que é a Bíblia que diz. Você quer ver uma crença que eu já vi um montão com ela? É uma crença. Deus está me cobrando. Deus está me cobrando. Deus te consola, querido. Onde que está escrito que Deus é cobrador? Não é bíblico. Deus está me consolando. A Bíblia diz que Ele é o consolador. Ele é o ajudador. Ele é o influenciador. Deus está me influenciando. Agora, Deus está me cobrando. A crença. E um montão. Tenta falar isso, querido. Deus não faz isso. Deus é amor. Deus é amor. Aí a pessoa já tem uma resposta. Sabe que quando fala que Deus é amor, a pessoa fala, mas também é fogo consumidor. Você já escutou isso ou não? Não, meu irmão, Deus é amor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, hein? Outro dia eu subi no monte lá em Tinguá. Tinha uma mentalidade aí para não orar mais em Tinguá, você sabe, né? Falei aqui outro dia, né? Que onça estava matando e tal. Aí estou subindo um monte de Tinguá. Não, eu estava descendo. Aí, estou com um recado de Deus para te dar. Eu já me amarro nisso, né, meu irmão? Aí parei assim, a pessoa me cercou e tudo, eu parei, fiquei olhando para a cara dela. Falou, ó, o Senhor mandou dizer para você que o diabo está te cirandando. Falei, obrigado. Obrigado por me fazer esse favor. Porque se ele está me cirandando, ele está preocupado comigo. Eu não estou fechado com ele. Eu lá no monte. Aí a pessoa, sabe o que acontece? Constrói uma crença dentro do coração dela. Aí não tem um desafio mais que ela aceite, que ela venha. Porque ela vai começar a se preocupar com isso. Ovelha, Deus não chamou você para estar preocupado com o demônio. Deus não chamou você para estar preocupado com o diabo. Deus chamou você para adorar, amém ou amém? Chamou você para adorar Ele. E o diabo, ele arma as estratégias dele para desfocalizar você, querido. Tirar teu foco. Que traz aí ele sabe que tu produz uma crença, aí vem com uma mentalidade dessa, tu sai de lá produzir uma crença. E depois para tirar aquilo? Ninguém. Porque tem crença que nos paralisam. Esse é o grande problema. Tem coisas que é motivador para você, é bom, te empurra. Agora tem coisas que te paralisam, querido. E na maioria, tudo que vem do demo é para paralisar. E é assim que nasce. Porque ele não tem a força de nos obrigar, mas ele tem a capacidade de nos influenciar. Agora, quem produz a crença somos nós. Quantas crenças tinha aqui nessa igreja quando a gente começou? O Espírito Santo começou a me falar, eu fui tirando. Está errado isso, está errado, está errado, está errado, está errado. Eu estou sempre em contato com Ele para que Ele venha iluminar o meu coração, sabe, querido? Para mim não produzir uma igreja cheia de gente religiosa que não tem intimidade nenhuma com Deus, que não tem intimidade nenhuma com a palavra, não tem intimidade nenhuma com a verdade, e fica de fora, porque o resultado da vida deles você viu quando eles chegaram perto de Davi. Esses mesmos caras aqui se tornaram guerreiros, e eles venceram, que lá no livro de Crônicas, Davi pediu uma oferta a esses mesmos endividados aqui, endemoniados. Um trouxe ouro, prata, eles tinham ouro, prata, tudo para entregar, que eram os mesmos caras. Fala, a mesma pessoa, só mudou de mentalidade, porque está escrito lá que Davi se fez chefe deles, porque eu vou falar para você que o papel da igreja é mudar de mentalidade. Qual é o papel da igreja? Mudar a mentalidade das pessoas, só que não é só a igreja, as pessoas também têm que desejarem, buscarem. Porque eu falei aqui outro dia sobre buscar. Porque, eu quero só
sombra e água fresca. Tem que buscar, querido. Buscar-me-eis e... O que está escrito? Buscar-me-eis e me... Então tem que buscar. Para achar tem que buscar. Tem que mergulhar. Porque o Naamã foi lá buscar a cura dele. Você conhece a história, né? Quando chegou lá, cheio de 1.200.000 para dar para o profeta, já veio logo conjecturando, olha as crenças dele, pô, vou chegar lá, ele vai impor a mão sobre mim e eu vou ser curado. Aí ele com 1.200.000 para dar para o profeta, cheio de lepra. Aí quando chegou lá, o profeta nem recebeu ele, falou, fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. Olha a crença dele. Vem cá, quem ele está pensando que é? Será que lá não tem rio melhor do que esse aí para me mergulhar? Aí um cara do lado, que respeitava ele, falou para ele, meu pai, chamava ele até de pai, meu pai, ele mandou tu fazer algo difícil, se ele tivesse mandado fazer difícil, você não faria? Faria, ainda mais que ele mandou tu fazer fácil, ele é mesmo, foi lá, mergulhou no rio 7 vezes, foi curado, mas ele já estava pronto para voltar para a terra dele leproso, sabe por quê, querido? Por causa de crença, por causa daquilo que ele acreditava, aquilo que ele acreditava que era o certo, porque eu e você, nós precisamos estar abertos para o novo, por isso que nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, que Deus nunca vai derramar tudo na minha vida ou na tua de uma vez, porque nós não temos capacidade. Então a Bíblia diz que Ele iluminando os olhos do nosso entendimento. Eu, do dia que eu me converti, o dia que eu fui consagrado a pastor e a pessoa que eu sou hoje, totalmente diferente. Aqui a Alessandra aqui não me deixa mentir. A minha pregação, a forma que eu prego, a forma que eu conduzo essa igreja, a forma que eu conduzo minha família, mudou tudo. Mas por quê? Porque eu fui iluminado no meu entendimento. Mas eu achava que estava certo. Não, esse é o caminho. Não, é assim, tem que ser assim e tal. Você está me ouvindo ou não? Porque crença é produzido pelo que eu vejo e pelo que eu ouço. Fala comigo, crença é produzido pelo que eu vejo e ouço. Você acha que aqueles caras, eles tiraram aquela mentalidade da onde, hein, querido? Do dia a dia deles. Tanto que eles correram para perto de Davi, porque eles viram em Davi uma oportunidade de transformação. Foram 400 homens. Mas por quê? Davi tinha um testemunho. Davi tinha um? Qual era o testemunho de Davi? Matou um gigante. Porque quando Davi chegou lá na batalha, no Vale de Jafatá, o que tinha lá? Um gigante que tinha detonado Israel com mentalidade, porque quando eles saíam, eles colocavam em ordem de batalha para encarar. Mas o gigante falou, tem algum homem aí para me encarar? Quando eles olhavam, um cara 3 metros e tal, grandão, lança, eles olharam e falaram, não dá para encarar. Qual era a crença deles? Não dá para encarar. E eles perdiam a guerra sem lutar. Porque é isso que o inimigo quer fazer contigo, querido. Ele cria uma situação para produzir uma crença e tu abraça aquela crença e tu não sai do lugar, tu não anda. Vai passar um montão de tempo. Porque se tem uma pessoa que em alguma parte eu tenho uma admiração, foi Sansão, não no que ele fez de errado, por causa das crenças dele, ele prejudicou a vida dele. Mas o dia que ele estava rodando moinho, cego, palhaço de filisteu, ele entendeu que ele podia mudar aquilo ali. Porque ele abandonou todas as crenças. Porque sabe o que ele podia? Acreditar que ele ia morrer naquilo ali. Porque às vezes as pessoas elas se veem dessa forma. Meu pai era assim, minha mãe era assim, não tem jeito para mim também não. Eu estava vendo esses dias essa questão de crença, de mentalidade. Um garoto criado, estudou a vida toda na escola pública, passou no curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passou. Alguém viu no jornal essa semana? Que ele estava com um problema na perna, que ele teve que parar a faculdade de medicina.
Passou no curso, está fazendo. Mas sempre estudou em colégio público. Mas qual é a crença? Quem estuda em colégio público não passa. É essa ou não é? Essa é a crença. E ele passou. Tem um montão de gente que não dá um passo à frente porque tem essa crença que estudou em colégio público. Não disputa nada. Eu sei o que é isso. Porque as crenças, elas escravizam as pessoas. Fala comigo, as crenças escravizam. Tem muita gente escravo do que acredita. Não vai dar um passo novo. Porque já está cauterizado, está tatuado aquilo no interior. Então não se abre, não vai vencer. Porque eu não sei o que Davi fez. Davi fez, ele orou a Deus e o nível de convencimento dele era muito alto. Porque os mesmos caras que falaram que não tinha capacidade de vencer, foram lá e venceram. Então eles já estavam perdendo a guerra antes. Porque o que acontece às vezes com você, com as pessoas, é perder a guerra antes. Você está me ouvindo ou não? Se tem uma coisa que é difícil de arrancar, é raízes, querido. Tenta tirar uma árvore de um lugar. Do lado da minha casa tinha uma mangueira lá que o cara queria matar. Ele queria matar a mangueira de qualquer jeito, porque a gente pulava o muro dele para roubar manga. Lá dava uma manga grandona assim, manga espada. Aí os garotos todinhos lá da rua pulavam o muro lá para roubar manga. O velho era ruim pra caramba. Ele cismou que ia matar a mangueira. E ele botava água fervendo todo dia no pé da mangueira. Todo dia. Foi botando anos e anos de água fervendo para matar a mangueira. Não matou. Aí ele, por final, ele mandou cortar a mangueira. Só que cortava a mangueira e ficava lá. Daqui a pouco estava a mangueira crescendo novamente. Porque para matar, arrancar raízes é difícil, querido. Ainda mais você, talvez você que veio de outra igreja, cuidado com isso. Com as raízes aí que tem entrelaçada na tua mentalidade aí, para você não perder o novo de Deus. Porque você não está aqui como fruto do acaso, não. Tu está aqui porque Deus trouxe você, amém ou não amém? Para você crescer, avançar e prosperar. Mas isso não vai acontecer se você for escravo das tuas crenças, de que tem que ser assim. Não, só serve desse jeito. Lá na escola eu escutei vários assuntos sobre isso. E um deles eu me lembro sobre crença, né? Sobre essas crenças. Que uma família, naquela família todo ano, assim, essa época, eles pegavam o pernil, cortavam 4 dedos para a direita e 3 dedos para a esquerda. Todo ano eles faziam isso. Aí um dia, uma mais nova, virou e falou, mas por que na nossa família todo mundo corta o pernil? Um pedaço para a direita, um pedaço para a esquerda. Todas as mulheres daquela família faziam isso. Mãe, por que as mulheres da nossa família cortam o pernil, um pedaço para a direita, um pedaço para a esquerda? Aí a mãe, olha, sabe que eu não sei? Minhas irmãs, sempre fizemos assim, aprendemos com a mamãe. Pergunta a mamãe, vamos perguntar a mamãe. Mamãe, que era a avó, por que as mulheres da nossa família cortam o pernil? 4 dedos para a direita e 3 dedos para a esquerda. Todas as mulheres fazem isso. Não sei. Nós também fazíamos isso. Perguntar a mamãe, foi perguntar a Bisa estava viva ainda. Ô Bisa, por que as mulheres da nossa família, todas elas cortam o pernil? 4 dedos para a direita, 3 para a esquerda. Ah, mamãe me falou. A mãe da Bisa tinha falado. Mas por que faz isso? Ah, porque naquela época o forno era pequeno e o pernil não dava inteiro. Passaram a vida toda cortando pernil para a direita e para a esquerda com forno grandão. Hã? Sem saber o porquê. Mas a crença era que tinha que cortar o pernil para a direita e para a esquerda.
Mas o porquê era, na época o forno era pequeno, não dava, o pernil teve que cortar. O pernil. Uma outra que eu escutei também sobre isso foi lá no quartel. Um dia botaram lá uma placa. Proibido sentar nesse banco. Aí passou anos e anos, um soldado, um recruta novo lá, entrou lá e sentou no banco. Aí um antigo veio e falou para ele: rapaz, tu tá maluco, cara, tu tá sentado nesse banco, não pode sentar nesse banco, rapaz. Todo mundo aqui no quartel sabe que não pode sentar nesse banco. Aí, mas por que não pode, cara? Tem uma árvore aqui, uma amendoeira, não pode sentar. Rapaz, o chefe que... Você vê a ordem é superior, não pode sentar no banco. Aí um dia ele encontrou o coronel, falou: coronel, permite fazer uma pergunta, senhor? Pode. Permite. Aquele banco que tem lá debaixo daquela amendoeira, por que não pode sentar naquele banco? Ele, por quê? O pessoal não senta lá, não? Não, falaram que o senhor proibiu de sentar no banco. Ele, proibi? Não, rapaz, eu mandei botar uma placa lá, porque tinham pitado o banco de branco, aí não podia. A tinta estava fresca, era para ninguém sentar, para não sujar a roupa. E passou a vida toda as pessoas não sentando no banco, por causa de crença. Está me ouvindo, querido? É algo que a pessoa abraça. E como é que tira isso da pessoa? Porque você sabia que tem 2 tipos de enfermidade? Uma tem um demônio por trás. E a outra, o demônio nem precisa ficar mais. Porque a pessoa já aceitou aquilo e pronto. Não tem ninguém que tire aquilo da cabeça dela. Porque ela já aceitou aquilo. Porque o inferno trabalha até criar uma mentalidade. Mentalidade não é demônio. Mentalidade não sai com o nome de Jesus. Sai, mentalidade! Mentalidade não é expulsa. Demônio é. Mentalidade não é. Então, meu irmão, você está me ouvindo aqui nessa noite? Cuidado com isso. Cuidado para tu não ficar aprisionado e viver, porque a nossa chave aí, a campanha é vencendo a mentalidade de escassez. Não passar o resto da tua vida sem avançar, porque você não troca de mentalidade. Porque você criou crenças na tua vida que você não abre mão de jeito nenhum. Que é aquilo ali, terminou. Não tem que ser aquilo. Não, o modelo de igreja é esse. A pessoa fica procurando. Modelo de igreja é esse. Esta igreja não tem isso. Não tem aquilo. Porque ela tem essa crença. Você está me ouvindo ou não? E a vida com Deus é simples, querido. Daquilo que eu tenho sido instruído por Deus. É isso. Então eu gasto tempo com Deus, eu sou transformado por gastar tempo com Deus. Porque o papel da igreja é libertar as pessoas de falsas crenças. Esse é o papel da igreja. Mas quando tu olha, o papel da igreja é tirar os malucos do mundo. Mas quando tu olha, parece que a cada dia tem mais maluco. Cada dia tem mais maluquice. Esse encontro agora, tem a mão na cabeça de uma pessoa, caiu endemoniado rodando. Então tem gente que não sai do lugar por causa de falsas crenças. Terminar com essa aqui, por causa de crenças erradas, as pessoas perdem a oportunidade de serem transformadas. Porque exige atitude. Mas por quê? Porque não querem uma direção, elas querem ajuda. Elas querem e Deus dá a direção. Você quer ver uma pessoa que te ama de verdade, quer ver a tua mudança? É alguém que te dá uma direção. A Bíblia diz que Jesus entrou no tanque de Betesda, estava lá o homem, 38 anos vivendo naquilo. 38 anos, ele estava enfermo. Eu não sei se ele estava 38 anos indo naquele lugar, que a Bíblia não fala isso. Mas diz que ele estava 38 anos com aquela enfermidade. Só que a enfermidade não era só do lado de fora, era do lado de dentro também.
Ele não estava só paralisado nos membros dele, ele estava paralisado na identidade. Ele estava paralisado no interior. Porque Jesus deu uma pergunta a ele, mandou uma pergunta para ele: quer ser curado? Ele queria ser curado ou não? Queria ou não? Ele queria, ele estava lá 38 anos, o lugar fala que era o lugar de cura, onde um anjo descia e movia as águas, e aquele primeiro que entrasse seria curado. Ele estava ali, há 38 anos enfermo, ele estava no lugar da cura. Jesus perguntou a ele: quer ser curado? Ele queria ser curado ou não? Queria. Só que ele manda para Jesus: não tem quem me coloque no tanque. Sabe por quê? Ele não estava querendo uma direção, ele estava querendo ajuda. Você tem que decidir, querido. Você quer ajuda ou uma direção? Porque tem gente que está tão acostumado com ajuda que direção nem serve mais para ele. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Jesus queria dar uma direção, ele queria ajuda. E tem muita gente que está só acostumado com ajuda. Foi que o povo de Israel aconteceu com eles. Só maná, eles estavam acostumados já. Só maná. Aí chegou na terra, Deus falou: agora vocês vão ter que lavrar a terra. É terra de tâmaras, terra de romãs, terra de figos. Só que isso aí não ia dar na árvore assim, sem plantar. Ó, terra de tâmaras, de romãs, terra de figos, terra de oliveiras. Foi o que Deus falou para eles. A terra é boa, mana leite e mel. Mas vocês vão ter que ir agora lavrar a terra. Mas eles estavam acostumados com o maná que descia todo dia. E tem gente que está tão acostumado a viver a bênção de Deus que não quer mais fazer nada. Quer continuar vivendo só daquela bênção. Vamos embora, meu irmão, vamos continuar a jornada com Deus. Uma conquista hoje, outra conquista amanhã, amém? Porque o caminho continua sendo o mesmo. Essa semana eu acordei de madrugada, estava orando. E aí eu li um texto, meditando na palavra, 2 horas da manhã, que delícia. Para trabalhar 4 horas da manhã, então é o melhor que tem, né? Acorda 2 horas, para depois acordar 4 horas. Quando fui dormir, era 15 para as 4, o relógio despertou. Eu acordei meio dormindo ainda. Mas Deus falou uma frase comigo, que marcou meus dias todinho, a frase que eu vou pregar no culto da virada. Jesus falou para os discípulos assim: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uau! Tudo, está escrito tudo, que pedirdes em oração, recebereis. Tudo que eu pedir em oração, crendo, eu recebo. Essa é a mentalidade certa. Essa é a crença que a gente tem que ter, que não nos paralisa, que nos levanta, que nos impulsiona. Se você quer seguir e construir uma crença, constrói uma crença bíblica, que a palavra respalda. Não coloca como certeza definitiva qualquer coisa que vem na tua mente. Não, o caminho é esse. Não, só tem esse caminho. Não, é só isso. Não faz isso. Deixa o Espírito Santo fluir de você. Deixa o Espírito Santo cuidar de você. Deixa Ele te consolar. Deixa Ele te dar a direção que você precisa. Fala, eu não estou aqui atrás de ajuda. Fala, eu não estou aqui atrás de ajuda. Eu estou aqui atrás de uma direção. Que tem gente às vezes, pastor, não tem um livro de autoajuda aí não? Isso é o mundo, meu irmão. A gente tem o Espírito Santo, amém ou não amém? A gente está atrás de uma direção, porque Jesus falou para ele: quer ser curado? Quer ser curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Ele foi contar a história. Desculpa, posso falar uma coisa aqui para terminar? Deus não quer saber da tua história. Deus quer mudar a tua história, amém ou não amém? Deus não está querendo saber, Deus não está querendo ouvir a tua história, Deus está querendo mudar a tua história. Então construa, querido,
crença que vai fazer e vai abrir a porta para Deus, porque está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 20, e cooperando com eles o Senhor com os sinais que se seguiam. Nós somos cooperadores do Espírito Santo com aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, na nossa casa. Nós não somos aquele que vamos atrapalhar com as nossas falsas crenças, meu irmão. Um dia, orei por uma pessoa, a pessoa falou para mim, eles estavam casados há muito tempo e não engravidavam. E eu orei por essa pessoa, coloquei a mão no ventre dessa pessoa, caiu endemoniada, expulsei o demônio dela, profetizei que ela ia segurar um filho no colo. Ela não sabia porquê, mas ela não engravidava. Eu expulsei o demônio. E eu falei isso para ela, falei, amém, irmã? Ela, amém, eu recebo. Na mesma hora, o capeta tomou o marido dela e ele veio falar para mim, a gente só vai ter filho quando a gente fizer isso, assim, assim, assim. Era uma acusação que tinha na vida deles. Falei, não, Deus falou para o profeta que ainda não vai ter terminado tal tempo que vocês vão segurar um filho no colo. E eu liberei uma palavra profética na vida de vocês. Mas ele veio com essa falsa crença. Mas graças a Deus não anulou o que eu tinha falado, porque ela agarrou. Passando um tempo depois ela estava grávida. Está lá com uma criança grandona, tem até um segundo já. Eu vejo só no Face, que nunca mais vieram aqui, mas eu vejo no Face. Mas aquela crença que foi construída naquela hora, podia ter roubado. Cuidado, querido, quando você está expondo a tua mente, a palavra de Deus, com coisas que começam a surgir na tua mente também, para tu não se perder e o inimigo não decretar o teu fracasso no momento que Deus está liberando uma palavra de direção para você. Amém? Fica de pé. Porque às vezes a pessoa tem uma palavra dessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aí a pessoa olha para o filho totalmente perdido. Aí a pessoa fala, ai, mas como que fulano vai ser salvo? E não sei o quê. Cria crença, querido. Dá liberdade a Deus, deixa a palavra de Deus fluir da tua vida. Deixa a palavra de Deus fluir na tua casa. Cria o ambiente da fé, irmão. Deus apoia a gente de fé. Amém ou não amém? Fala, Deus apoia a gente de fé. Eu tenho o apoio de Deus, que eu ando pela fé. Eu tenho certeza, convicção. Glória a Deus. Fecha teus olhos, fala com o Espírito Santo. Aí, ora, pede ajuda do Espírito Santo, fala, Senhor, se tiver falsas crenças na minha vida, eu quero deixar no altar hoje, eu quero liberar a minha vida hoje, quero liberar a minha vida hoje, eu quero sair daqui liberto hoje. Isso aqui é culto de libertação, vou sair daqui liberto de falsas crenças, toda mentalidade de fracasso. Eu saio daqui hoje liberto, debaixo do poder de Deus. É o que está escrito. Eu sigo o que está escrito, a direção da palavra. Eu não vim aqui pedir ajuda, aqui eu vim buscar uma direção. Porque não há transformação sem transformação de mentalidade. Se tiver mentalidade transformada, tem transformação. Deixa Deus fluir. A igreja tem esse papel. Davi mudou a mente deles. Os caras ficaram ricos do dia para a noite. E Davi conseguiu. Davi se fez líder deles e mudou a mentalidade deles. Eles abandonaram as falsas crenças de que não podiam, que não tinham, e deixaram de ser amargurados, endemoniados e por aí adiante, para se tornar vencedores, porque a Bíblia diz que em tudo nós somos muito mais do que vencedores. Essa é a crença.
a crença, sabe, querido? Fala aí com o Espírito Santo, fala.